Meus irmãos, mais uma vez recebam a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Conforme nos orienta nosso pastor, os irmãos podem ficar sentados, não tem problema. Queridos irmãos, antes de fazer uso da exposição da palavra do bom mestre, quero agradecer ao Senhor Jesus pela bênção e a oportunidade de, pela primeira vez, conhecer esse povo de Deus. É sempre bom conhecer uma parcela do povo de Deus. E estes seletos, Deus me confiou essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, em especial agradecer e fazer uso da palavra de Deus também ao nosso pastor presidente, querido pastor Francisco Técio, que desde a minha tenra idade sempre ouvi falar da sua história. Eu sou sempre um grande homem de Deus aqui no estado de Pernambuco, fazendo trabalhos pela Assembleia de Deus, e hoje estou aqui e posso dizer que é uma realização de um sonho. Eu era pequenino, eu era uma criança, hoje aos 30 anos de idade, Deus me deu essa graça de estar aqui com o Senhor. Deus abençoe sua vida e te faça ainda viver por muitos e muitos anos, porque o estado de Pernambuco precisa do Senhor. Amém? Pastor Júnior Técio, dispensa comentários, esse grande homem de Deus, que Deus também levantou aqui no nosso estado, para representar a família, os bons costumes, e a missão que Deus te confiou é uma missão árdua, mas Deus, Ele tem te dado graça, e você tem vencido cada batalha de forma gloriosa nas mãos do nosso Senhor Jesus. Que Deus continue te honrando nesse estado, em especial no estado de Pernambuco. A todos, antes de ler também, eu queria meu amigo Lucas César, presbítero Lucas César, foi aquele que foi o canal de Deus para que eu chegasse até aqui. Não poderia deixar de agradecê-lo, ele e seu pai, esses grandes príncipes de Deus aqui nessa terra. Ao meu pastor presidente, não posso deixar de agradecer também a confiança. Se hoje estou aqui, é porque alguém colocou a mão sobre a minha vida. Então, quero agradecer ao meu pastor Eliseu Virgínio, meu pai, e é isto. Abra sua Bíblia comigo, por favor, novamente, só para recapitular, de Paulo a Filemon, no verso 10 e 11, está escrito assim, muito obrigado, pastor. Está escrito assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, no qual no outro tempo te foi inútil, mas agora é muito útil a ti e a mim. Quero ser objetivo e lacônico, e quando você pensar que eu vou começar, eu terminei. Esse texto é muito lindo, é um texto de muitos detalhes, mas dentre os detalhes, algo me chama a atenção. A política e a sociedade do primeiro século, ela está distribuída dentro de um contexto extrativista. Pastor, o que é isto? O cenário extrativista é aquele cenário onde as pessoas, elas desenvolvem suas atividades no contexto de uma hierarquia montada, estabelecida, sem a compreensão dos freios e contrapesos, sem aquela ideia do poder tripartido que nasce em Montesquieu, tempos depois, a esse tempo tão único. Mas o primeiro século é marcado por ser um século que trata as pessoas como objeto, bens móveis, fungíveis, sem valor. Basicamente, o ser humano era tratado como uma saca de arroz, uma saca de feijão. Este era o valor do ser humano. E é contraditório, muitas vezes, pensar que alguém que desenvolve uma atividade nas esferas inferiores desse cenário extrativista e aplicar este ser humano como alguém que vai marcar a posteridade e a sociedade, é mesmo que você desempenhar uma ideia utópica ou algo que foge do contexto da realidade, foge do mundo real. A razão do porquê eu li esse texto dentro de um culto de ceia me chama a atenção, pois o contexto da ceia traz a ideia de reconciliação,
de sacrifício, de humanidade, de trazer à compreensão valores que talvez estão dispersos. Mas aqui, o que me chama a atenção de forma única, objetiva, viva e alusiva, é o fato de Paulo estar na condição de prisioneiro, mesmo sendo aquele que vive entre a terceira e a quarta camada dessa esfera na sociedade. Nós sabemos que era uma realidade o contexto do cenário extrativista montar o imperador como sendo pontífice. Abaixo do imperador você tinha os governadores, abaixo dos governadores você tinha os magistrados, abaixo dos magistrados você via os donos de terras e assim por diante, aqueles homens que tinham condições de posse. Abaixo dessas pessoas você tinha os pátrios, abaixo dessas pessoas você tinha os servos e escravos. Servo no grego é doulos, que traduzindo quer dizer pequeno. Servo, menores, são aqueles que não têm significado, que não têm parecer, que não têm formosura. E na condição de prisioneiro, Paulo se coloca abaixo daqueles que são servos. E trazer a vida à servidão significa dizer que Jesus, ele está presente diante de um cenário que desfavorece aqueles que estão desfavorecidos. Mas ele não esquece daqueles que são pequenos, daqueles que não têm, daqueles que não podem e daqueles que não faz. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que ocultastes estas coisas dos grandes e as revelastes aos meus pequeninos. Tem pequenos de Deus aqui? Toca no vizinho que está do teu lado e diz para ele aqui: Deus te chamou. Não foi porque você é bonito, não foi por causa da tua conta bancária, não foi por causa da tua beleza, não foi por causa da roupa que você veste, dos lugares onde você vai. Diga para quem está do seu lado: Deus te chamou porque você é pequeno, você não é, você não pode e não faz. Mas prega a Deus na minha boca nesta noite e manda eu profetizar. Você não tem, não pode, não faz, mas o Senhor dos exércitos tem, pode e faz. Posso ouvir um grito de glória a Deus aí? Cadê os irmãos que gostam do glória misturado com aleluia? Chegou. Profetiza para Satanás e o inferno ouvir: se eu estou de pé, é porque eu sou pequeno, mas meu Deus! Ali atrás pegou, aqui na mocidade pegou, aqui no altar, já entenderam? Se Deus te colocou aqui, meu irmão, é porque tu é pequeno. Aqui não tem lugar para quem tem nariz empinado. Quem se acha grande, ele é maior. Ele é maior. Ele. Dá vontade de sair correndo aqui, dá vontade de pular, dá vontade de dar glória. Porque se fosse por causa de beleza eu não estava aqui. Se fosse por causa de dinheiro eu não estava aqui. Mas Deus foi lá no pequenininho lá atrás. A mãe não é pastor, não é dirigente de ciclo de oração. O pai não é pastor. A sociedade disse: não dou oportunidade. Aí Jesus olhou para mim. Deixa eu pegar esse magrinho aqui. Rebaia, Santora Mandaraia. Deixa eu olhar como olhar que ninguém olha para o magrelo, para o magrinho. Você está entendendo que o diabo jurou que desse ano você não passaria? O diabo disse: não vai dar, não vai sobreviver, não canta mais, não prega mais, não tem mais oportunidade porque as portas fecharam. Aí o grandão da Galileia olhou para você e disse: é ela que eu quero, é ele que eu quero, é você que eu quero.
mão, levante a mão. Quem tem boca da glória. Oraia andarabaia. Meu Deus. Você quer que eu prove na Bíblia? Para Deus levantar um governador para o Egito, aonde ele foi. Para Deus levantar um rei para Israel, onde ele foi. Pregar para um povo inteligente é bom demais. Ali pegou, pastor. Quando Deus levantou um governador para a Babilônia, onde ele foi? No meio dos cativos. Tem Daniel de Deus aqui. Tem Davi de Deus aqui. Olha ali. Tem José de Deus aqui. Prepara, porque esse ano é o ano de Deus levantar os pequenos. Escute isso aqui. E aí nasce o termo désmios, que a tradução é prisioneiro, fazendo uma conexão análoga ao servo que eu acabei de citar. A narrativa do texto vai dizer que ele está cativo. E aí ele escolhe um rapaz, ele olha para um rapaz e diz: esse agora é meu filho. Gerei nas minhas prisões, nas minhas entranhas, ele é meu filho. E aí ele vai fazer uma carta. Irmãos, preste muita atenção nisto. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreve pelo menos os 13. E dentre esses 13, a menor de todas é esta carta. Mas tem um significado gigantesco. Por quê, pastor? Porque ela é a reestruturação daquilo que se perdeu. Eu falei do cenário extrativista. Eu falei que um servo já não era nada. E um escravo, então, nem se fala. E aí Paulo vai dizer: agora recebe ele como filho. E aqui nasce o termo tekinon, que é o mesmo termo usado. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecados vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. Veja bem, ele poderia usar o termo ruios, que traz a ideia de filho. Mas há uma grande diferença aqui. Por quê? Porque o primeiro termo que foi usado aqui na carta de Filemon é um termo que trabalha a infantilidade. Ah, você não pegou isso aqui. Eu vou repetir. O termo trabalha a infantilidade. Sabe o que Paulo está dizendo a Filemon? Eu conheço a sociedade que você se encontra. Eu sei quem são as pessoas. E conheço você. Mas tem um detalhe. Quando recebê-lo, eu sei que ele te causou danos. E os danos aqui vale ressaltar que são danos significativos. Por quê? Porque a construção do Novo Testamento ainda estava em desenvolvimento. Sim ou não? Sim, estava em desenvolvimento. Razão do porquê você tem o Antigo Testamento como base. E para quem não sabe, os judeus têm a Torá como sendo o código que trabalha as condições penais e civis no mesmo código, inclusive as condições religiosas. Significa dizer que Paulo sabe que a razão pela qual ele precisa voltar tem que estar desenvolvida através da compreensão de que ele não tinha, nem tem, vai voltar e ainda vai dar trabalho. Hoje é noite de reconciliação, pessoal. Quando Paulo diz, recebe como filhinho, ele está dizendo, cuidado
nas entrelinhas, ele vai voltar. Se ele der algum trabalhozinho, releva. Porque ele voltou na condição de criança, de pequenininho. Eu vim falar para alguém aqui, na autoridade da palavra. Há um tempo de reconciliação, e o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza vai trazer alguém de volta. Agora, quando vier, não vem assim não. Não venha na condição do irmão mais velho, não. Venha na condição de criança. Pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Está preparado para alguém entrar por essas portas aqui? Debaixo das asas da humilhação. Humildade. Esse é o poder da carta, trazendo essa compreensão da humildade, da humilhação. Por quê? Porque aquele a quem a si mesmo humilha é quem é exaltado por Deus. Então, se você está na condição de filho, venha de cabeça baixa. Venha pequeno, venha manso. Sabe por quê? Porque te adjetivaram como inútil. A palavra inútil é arestos, que traz a ideia de vaga, vacância, espaço. Você já lidou com pessoas que, ao invés de somar, só divide, só quebra, só faz um negócio contrário? Difícil, dificuldade. Aí Deus vai levantar Paulo para dizer para alguém: era inútil, mas agora tem utilidade. Utilidade é facilidade de moldar e usar. Há um tempo de Deus para esta igreja no século 21. E o tempo de Deus, ele é trabalhado por dois aspectos. O tempo de Deus, ele é trabalhado por dois aspectos nesse contexto de reconciliação. Número 1, quando você está cativo, quando você está na condição de inútil, você recebe de Deus uma oportunidade. E a oportunidade vai fazer a diferença. Se você souber aproveitá-la, tua vida nunca mais será a mesma. Número 2, se você entende que o tempo de Deus chegou, prepare-se, porque ao invés de ser tratado como inútil, você vai ser tratado como útil e recebido na condição de filho. Prega para duas pessoas: o mundo te esquece. Balança ele, chacoalha ele assim: o mundo te esquece. Lá fora tem uma brincadeira chamada queimado. Tá queimado, não volta mais. Aí o Deus da reconciliação está dizendo para alguém: lá fora ele está queimado, voltou, eu vou levantar porque tem utilidade. Prega Deus na minha boca nesta noite. Você tem utilidade. Você tem ali atrás, você tem utilidade. Por um minuto, levante suas mãos aos céus agora
E comece a reconhecer que um dia você foi inútil. Um dia não prestava para nada. Estava no mundo. Chegava de 3 horas da manhã. Não sabia nem falar o CPF. De tão esquecido, para não dizer outra coisa, por questão de ética. Aí Jesus foi lá na mesa do bar. Foi lá no crack, na favela. Arrancou você de lá. Deu um banho de azeite. Encheu com o Espírito e falou para Satanás: tem utilidade, tem utilidade, tem utilidade. Na minha mão eu recupero, na minha mão eu faço um vaso novo. Cadê? Cadê? Quem pega? Quem pega? Tem vaso novo aqui. Receba azeite agora. Abre a boca, 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 abre a boca. Porque o diabo disse: em 2027 eu mato ela, eu destruo o ministério dele. Aí o Deus da utilidade fez: vai não, nela você não toca, nele você não toca. Aí tá você aqui bonitinho, blusa branca, rosa. Ai meu Deus do céu, tão bonito na presença de Deus. Isso é utilidade, utilidade. Olha ali, olha ali. Aí atrás pegou. Você tem utilidade.